de uma mulher agora. De manhã falamos sobre duas, hoje vamos falar de uma mulher. Hadassah, o nome dela, recebeu o nome de Esther. O que nós vamos ler está no capítulo 2 do livro de Esther. Logo depois de Neemias, Esther. Não é todo mundo que abre a Bíblia com facilidade, não é? Eu sempre espero, porque eu também já tive dificuldade. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando em Recife, mas não era em Recife, era em Caruaru. E eu estava pregando na primeira igreja presbiteriana de Caruaru. E eu pedi aos irmãos para abrirem a Bíblia no livro do profeta Abacuque. Naquela época, eu achava que todo mundo tinha a mesma facilidade que eu tenho com os livros da Bíblia. E aí eu fiquei esperando. E tinha, assim, no primeiro banco, na segunda cadeira, uma moça. E ela virava a Bíblia para lá, ela virava. Quando ela não aguentou mais, ela olhou para todo mundo, viu que eu estava esperando por ela. Ela disse: minha Bíblia não tem Abacuque. E eu disse: não tem um irmão que possa encontrar aí perto. Aí eu desci, fui lá e disse: está aqui Abacuque. A irmã, eu disse para ela: você sabe o que significa Abacuque? Ela disse: não, significa abraço. Agora me dê um abraço. Dei um abraço e voltei para o púlpito. Até hoje, o pessoal chama na igreja a menina Abacuque. E eu vou estar com ela em novembro de novo. Uma beleza de mulher, uma filha de Deus belíssima. Não sabia encontrar Abacuque na Bíblia. Hoje ela prega Abacuque, que é uma maravilha de cor. Então vamos hoje. Todo mundo já encontrou Esther? Graças a Deus. Olha aí como vocês estão mais adiantadas. No capítulo 2 diz assim: antes de eu ler, eu vou contar a história, porque vai mais rápido. A Bíblia diz aqui no primeiro capítulo, nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia por 127 províncias. Pensou quem é este homem? Um homem que reinou sobre 127 províncias, que eram os países daquela época. Você sabe o que é reinar sobre 127 países? Da Índia até a Etiópia. Este homem reinava em 2 continentes, porque a Índia fica na Ásia, a Etiópia fica na África. Olha o poderio deste homem. Ele fez um banquete de 6 meses, só para dar tempo dele mostrar a riqueza dele a todos os príncipes dessas províncias. A riqueza dele. Que negócio. Regado a vinho. E nesses banquetes não entravam mulheres. As únicas mulheres que entravam eram as dançarinas do ventre. Então você pensa, aquela porção de príncipes, com a cabeça cheia de vinho, olhando só aqueles umbiguinhos rebolando na frente deles. Não tinha nenhum evangélico, quanto mais santo. Depois que passaram 6 meses de banquete, ele resolveu dar um banquete na cidadela de Suzã, que é onde estava o palácio de inverno do rei. Um banquete de 7 dias para o povo da cidadela de Suzã. A rainha Vasti pensou: ei, as mulheres todas já ficaram 6 meses sem marido por causa do banquete. Eu vou dar um banquete para as mulheres também. E a rainha Vasti organizou o banquete. 7 dias. É muito banquete.
Quando se completou os 7 dias, o rei já tinha exposto toda a riqueza dele, mas a Bíblia diz que ele já estava com o coração cheio do vinho. Eu acho que eles já estavam trêbados. Ele manda os eunucos trazerem a rainha Vasti para desfilar na frente daqueles bebuns, para ele mostrar o que ele tinha de mais precioso. Era a rainha Vasti entrando com suas vestes reais e sua coroa de rainha para desfilar, para mostrar como era linda a esposa dele. No versículo 12 do capítulo 1 do livro de Esther, porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Só uma mulher podia fazer isso. Porque qualquer pessoa que dissesse não a Assuero seria morto. Mulher faz coisas que ninguém mais faz. Mulher. Quando Deus criou a mulher, ele criou de modo diferente, para fazer coisas diferentes. Você lembra que lá no Éden, quando o homem pecou, Deus falou com o homem. Daqui a pouco Deus se voltou para a mulher e para a serpente. E Deus diz assim: Deus, porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o governo, o poderio. Então a briga é entre a mulher e o diabo. Não é entre o homem e o diabo. Se Deus botou a briga entre a mulher e o diabo, você vai se meter com mulher? Só homem mesmo. Vasti simplesmente diz: não vou, e acabou. Diante de todo mundo, Assuero, o poderosíssimo Assuero, foi envergonhado. Ela nem veio para ir dizer: ei, vem não. Ela mandou o recado. Resultado: ele foi obrigado a divorciar Vasti. Mas ele gostava dela. Aí, o rei ficou meio que numa deprê. Porque os jovens então viram, o conselho jovem do rei viu que o rei, coitado, estava ruim. Então eles deram um conselho para o rei: rei, vamos mandar cartas para todas as províncias. Cada província vai eleger a sua virgem mais formosa. E quando essa virgem for eleita, é o primeiro concurso de beleza que tem. Então, nós reuniremos essas 127 beldades para ir fazendo repescagem, até que nas últimas, as mais lindas, nós as levaremos para um spa. E elas vão ficar 1 ano de beleza no spa, imagina. E depois, elas serão trazidas para o rei. Elas entravam de tarde no palácio do rei, cada uma. Dormia com o rei e no outro dia saía da casa do rei para a casa das concubinas, porque antes elas estavam na casa das virgens, mas agora não podiam mais voltar para a casa das virgens. A jovem que mais agradasse o rei, essa seria a rainha. Então, era escolhida na cama. Deixa eu dizer agora para vocês. No capítulo 2,
Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do rei, seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por pai. Então, se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também a Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não decretasse. Passava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo, olhe bem isso, em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com as especiarias, com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos a viram. Assim foi levado Ester ao rei Assuero, à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade do rei. Vamos ver aqui. Quando nós vemos 127 províncias
debaixo do punho da opressão de um monarca opressor como Assuero. Agora, de cada uma dessas províncias, será escolhida a jovem mais linda, virgem. Ela vem para competir pela beleza. No final, as finalistas vão para esse spa. Elas já são belíssimas, elas são virgens, elas são jovens, mas ainda vão ter um tratamento de 1 ano. Até eu acho. 1 ano de embelezamento, eu que nunca tive um dia. Essas mulheres, deixa eu contar para você, elas tinham, cada uma delas, uma incumbência. Olha, fulana, você se vira, você se esforça, porque se você conseguir ser a melhor na cama, porque a escolha era feita na cama, você será coroada a rainha do Império Medo-Persa. Então, a nossa província vai estar nas alturas. Cada moça tinha essa incumbência. Naquela época, porque os homens podiam ter muitas esposas, ensinavam-se as jovens como agradar um homem na cama. Quando eu estive em Singapura, em 1990, eram 70 mulheres de 77 diferentes países do terceiro mundo, durante o mês de fazer o curso de liderança cristã. Havia umas pastoras das Ilhas Polinésias e de alguns lugares da Indonésia e da África, terceiro mundo. E elas contavam para a gente como, na ilha delas, as meninas são treinadas desde pequena, aprendendo molejos no corpo, fazendo ginásticas para como movimentar o corpo na cama para agradar um homem. São ensinadas. Você pensa naquela época de Esther. Cada uma daquelas meninas que foi para o spa, ela tinha a incumbência de fazer o máximo para agradar Assuero na cama, para que a sua província estivesse em cima. Olhe, Esther sabia nada. Primeiro, não era esse o hábito entre os judeus, ensinar-se uma virgem como agradar um homem na cama. Segundo, ela não tinha mãe para ensinar. Esther, cada uma dessas jovens, quando era chamada de tarde, ela entrava para o palácio, ia para o quarto do rei, o rei chegava, eles se deitavam juntos, aquela moça fazia ali o que ela tinha que fazer para ver se ela ganhava o trono para a província dela. E no outro dia de manhã, ela ia para a casa das concubinas. Nunca mais veria o rei, nunca mais poderia casar com outro homem, a menos que o rei a chamasse pelo nome. No dia de Esther, Esther era uma escrava judia. Esther não estudou, mulher não estudava naquela época. Ela foi criada para ser dona de casa, mãe, esposa. Ela era a moça que lavava roupa na potassa, que carregava cântaro nas costas, que cozinhava e servia em casa. Quando Eunuco passou e olhou e viu Hadassah, porque ela depois recebeu o nome de Esther, ele ficou embevecido com a beleza dela. Será que Esther era tão linda? Se fosse,
algum judeu já teria pago dote para casar com ela. Mas o eunuco olhou e viu uma beldade fora do comum. Chamou Esther para fazer parte das finalistas. E ela foi levada para o spa. Foi levada. No dia em que o rei pediu mais uma virgem, e foi o dia de Esther ir. Para começar, Esther sabia que Assuero era o opressor dos judeus. Sabia que Assuero tinha escravizado a nação dela. E quem sabe, foi por ordem dele que os pais dela foram mortos. Que ela perdeu o pai e a mãe. E foi criada pelo sobrinho do pai dela. Ela tem que entrar no palácio. Que coisa grande. Que coisa diferente. Para uma menina judia escrava. Nunca tinha visto aquilo. Talvez ela tivesse medo de Assuero. Outra coisa, ela teve que ir para o quarto dele. Uma virgem no quarto de um homem que não era marido dela. Uma virgem no quarto de um desconhecido, sabendo o que ia acontecer. Mas pelo fato de ser ele, o rei Assuero, e ela uma virgem, ela tinha que ceder. Ela nunca tinha visto aquele homem de perto. Qual foi a reação de Esther quando Assuero entrou? Será que ela chorou? Será que ela levantou as mãos? Será que ela tremeu? Eu não sei. Ninguém sabe. É pensar o que cada uma de nós faria no lugar dela. Mas nós sabemos. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Quantas mulheres esse homem já tinha tido na vida? E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa e a fez rainha em lugar de Vasti. Por quê? Por quê? Primeiro, nós vamos ver uma coisa. Quando a Bíblia diz aqui que o eunuco encarregado de escolher as beldades diz, a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. Favor. Aqui a Bíblia diz que Esther alcançou perante o rei favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O que é favor? O que é favor? Olhe, nós precisamos aprender a Bíblia até para aprender como orar. O favor é uma vestimenta que Deus lhe dá em determinados momentos, para que o plano dele seja alcançado na sua vida. Lembra de José? José alcançou favor diante de Jacó. Ele não era o filho primogênito, nem o caçula, mas ele tinha um favor diante dos olhos do pai, tanto que o pai fez para ele uma roupa
que o distinguia dos irmãos. Por causa disso, os irmãos tiveram inveja. Quando ele é vendido para os ismaelitas, ele é levado para o mercado escravagista do Cairo, e lá no Han el-Halili, o moço, ninguém entendia a linguagem dele, era uma língua semita. Ele não tinha pátria, porque eles eram um polvinho pelo deserto. Ele não tinha nome. Eles não eram ninguém. O oficial de Faraó ia passando, olhou para José, Deus cobriu José de favor aos olhos do oficial. E o oficial, Potifar, disse: eu quero esse escravo. E com certeza não perguntou nem o preço e levou José. José alcançou tanto favor diante do oficial, que daqui a pouco ele era mordomo sobre tudo que Potifar tinha. Ao ponto até da mulher de Potifar querer levar o rapaz para a cama, aquela tarada. E por causa disso, ela levantou falso do rapaz, e ele é levado para o cárcere. E no cárcere, José alcançou favor diante do carcereiro. E daqui a pouco ele liderava dentro do cárcere. E por causa disso, ele é levado à presença de Faraó. E Deus o cobriu de favor diante do Faraó. E quando ele saiu da presença de Faraó, o Faraó declarou que ele tinha o espírito dos deuses. O Faraó não sabia designar o que existia naquele rapaz, existia um brilho. E ele sai da presença de Faraó como o segundo homem mais poderoso do Egito, governador do Egito. Favor. Esther, Deus a cobriu de favor diante dos olhos do eunuco. Agora Deus a cobriu de favor diante de Assuero. Favor é este brilho que Deus coloca numa pessoa quando Ele quer que aquela pessoa vá adiante, para que ela cumpra o propósito dEle. Quando você for fazer um concurso, uma entrevista, seja você, seja um dos seus irmãos, o seu marido, o seu filho, ore para que Deus o cubra de favor diante dos olhos da pessoa que vai entrevistá-la. Me cobre, Senhor, com teu favor diante da pessoa. E Deus coloca em você um impedimento. Quantas vezes isso tem acontecido comigo? Olhe para mim. Olhe para mim. Você acha que eu estaria aqui não fosse o favor de Deus? Negra, velha, pobre, viúva. Eu já andei na cabine do rei Hussein da Jordânia, num avião Alia, a cabine só para mim. Eu já sentei com Robin Eames, o Papa da Igreja Anglicana da Irlanda do Norte, de Armagh, irmão do John Major. Esse homem é o conselheiro da Rainha Elizabeth. E ele sentou comigo e fez café e nós tomamos. Isso é pouco diante de tudo o que eu já andei. O que você acha? Não será o favor de Deus? Irmã, a senhora tem um negócio. Não é negócio, é favor. É o favor de Deus. Porque Ele tem um plano, não é nada que eu tenho de mim.
não será nada que você tem de você, não era nada que Esther tinha. Foi o favor de Deus. Olhe, deixa eu lhe dizer, hoje em dia virou uma moda. Reúnem-se as filhas de Deus em congresso de mulheres para falar de sexo. Para falar de sexo libidinoso. Faz uns 8 anos que eu fui pregar um congresso de mulheres em Serra Negra. E tinha uma mulher pregando também. E aquela mulher, por mais incrível que pareça, era mais velha do que eu. E é difícil encontrar quem esteja pregando e seja mais velha do que eu. Pois essa mulher começou... Dá para fazer mesmo, obrigada. Essa mulher começou a falar coisas do mundo que não estão escritas na Bíblia, falando para as filhas de Deus. E as filhas de Deus rindo. Eu disse, eu estou diante de uma apresentação de um mundano imoral. E as filhas de Deus estão aceitando a imoralidade. E eu estava envergonhada. E eu estava no segundo banco. E eu pensava, eu vou sair, mas vai ficar feio. Eu disse, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu não aguento imoralidade. E o que mais me envergonhava era uma idosa e as filhas de Deus rindo, aplaudindo a imoralidade. Olha, homem, você come como papa quente, vai comendo pelas beiradinhas, enquanto o mingau está quente. Vai comendo pelas beiradinhas, deixa ele pensar que é ele que manda. Coisas daqui, isso é pouco, só para lhe dizer o método. E Deus tinha colocado para eu pregar com toda a segurança o livro de Esther. Eu disse, Senhor, se deixarem eu acabar de pregar depois dessa mulher, porque o povo gostou tanto, aplaudiu tanto, só não permita que eles joguem pedra em mim. O sexo foi feito por Deus, antes do pecado. Quando Deus formou Assuero no ventre da mãe dele, Deus conhece todas as tendências e todas as inclinações e todos os gostos de Assuero, como conhece do seu marido. Nem a sua sogra, minha irmã, conhece o filho dela como Deus conhece. A sua sogra não conhece o seu marido como Deus conhece. Então Deus sabia exatamente o que é que Assuero gostava. Qual o calor que o corpo dele desejava. E Deus colocou esse calor no corpo de Esther. Deus sabia qual a voz que o ouvido dele gostaria de ouvir e colocou aquele timbre na voz de Esther. Deus sabia qual o perfume que Assuero sonhava para as suas narinas e botou aquele perfume em Esther. Deus sabia quais os movimentos que Assuero desejava no corpo de uma mulher e ele botou os movimentos no corpo de Esther. Deus colocou em Esther todos os ingredientes que agradariam a Assuero.
Porque só quem conhecia Assuero é Deus. Porque foi Deus que formou Assuero no ventre da mãe dele. Quando você for orar pela sua intimidade com seu marido, não esqueça de orar com intensidade, porque o mundo está aí, e pedir a Deus: Senhor, coloca em mim todos os ingredientes que agradam ao meu marido. Por quê? Porque a Bíblia diz, e foi Deus que disse. Eu quero que você leia o que está escrito aqui em Gênesis. Espera lá, Eva. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 16, lá no final. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Quem está dizendo isso é Deus. Eu só estou repetindo. Então, Deus abençoa o seu desejo. Então, em cima desta palavra, você pode chegar diante de Deus. Senhor, aumenta o meu desejo pelo meu marido. Aumenta o desejo do meu marido por mim. Coloca em mim todo o ingrediente que o agrade. Coloca nele todo o ingrediente que agrada a mim. Porque tu disseste que o meu desejo tem que ser para o meu marido. Acabou. Agora, como é que eu posso ensinar a você o que fazer na cama com seu marido se eu nunca dormi com ele? Cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa tem a sua preferência. Foi Deus que fez o seu marido. Foi Deus que fez você. É Deus que sabe o que agrada a Ele e o que agrada a você. Então você tem que ir na fonte que é Deus e pedir dele. E não se deixar contaminar pela imundície que está vindo por aí. Deus colocou em Esther todo o ingrediente que agradava a Assuero. E a Bíblia diz que ele amou Esther mais do que todas as mulheres. Quantas mulheres esse homem já tinha tido? E ela achou nele favor mais do que todas as virgens. Você já pensou o que é isso? Ela agora é rainha. Agora ela é rainha. A escrava judia é rainha do Império Medo-Persa. Muito fácil. Muito fácil. Agora ela não é mais Radassa. Ela é Esther, a rainha. Depois de algum tempo, levanta-se uma grande perseguição para os judeus. Apodera-se de um homem na Pérsia o espírito do antissemitismo, como teve em Hitler, como tem em Ahmadinejad, da Pérsia. Homens que querem exterminar com os judeus. Chama-se o espírito antissemita.
ou antissemítico. E esse homem, então, oferece aos tesouros do rei, que já era arquimilionário, muito dinheiro, para que o rei permita a ele fazer o extermínio dos judeus em todos os lugares aonde Assuero mandar. 127 nações. Então, foi lançado no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 10º do rei Assuero, se lançou o Pur. É sorte. Pur é sorte. Sortes perante Ramã, dia a dia, mês a mês, até que é o 10º, que é o mês de Adar. Então disse Ramã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. E assim se fez. Enviaram-se cartas, está no versículo 13, do capítulo 3 do livro de Esther. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. As cartas encerravam o traslado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti. E a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Ramá se assentaram a beber, mas a cidadela de Suzã estava perplexa. Pronto. Está decretado o aniquilamento dos judeus. Quando Assuero toma conhecimento disso, quando Mordecai toma conhecimento disso, ele se veste de saco, põe cinza sobre a cabeça e vai para frente do palácio, chorando e gemendo, para chamar a atenção que a esperança dele estava, que a rainha do Império Medo-Persa era judia e o rei não sabia. Que ela fosse a ele e suplicasse pelo seu povo. E a Bíblia diz que, versículo 12, fizeram saber, não. Então, versículo 9, tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther, e a Ataque mandou dizer a Mordecai. Olha a resposta de Esther, mas eu vou primeiro ler o que está antes, para vocês compreenderem melhor. Eu estou com pressa, porque eu sei que são pouco tempo, mas dá tempo. Então, no versículo 7 do capítulo 4, está escrito assim: Mordecai lhe fez saber tudo quanto se tinha decretado, tudo quanto tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Ramá prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia
e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: olhe a reação dessa garota. Todos os servos do rei e o povo da província do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Qual foi a reação dela? Sinto muito, não posso fazer nada. Não é comigo. Me tira dessa. Eu estava lá, lavando roupa na potassa, carregando água, cozinhando. Nenhum judeu estendeu a mão para mim para me dar nada. Todo mundo na sua vida. Eu não tenho ninguém por mim a não ser Mordecai. Agora que eu estou bem, eu sou a mais bonita, eu sou a mais cheirosa, eu tenho as melhores roupas, as melhores joias, eu sou a mulher mais invejada de 127 países. Eu sou a rainha Ester, rainha do Império Medo-Persa. Eu vou agora botar minha cabeça a prêmio por causa dos judeus, eles que se virem. Me tira dessa. Faz de conta que eu não existo. Esquece de mim. Foi isso que ela disse. Olha a resposta de Mordecai. Então, lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Que foi que Mordecai disse? Não imagines que por estares, uma coisa é ser e a outra é estar. Eu estou em, aqui é, Araçatuba, mas eu não sou de Araçatuba. Não é? Eu estou aqui no templo, mas eu não sou do templo. O que ele usa para ela é isso. Não imagines tu por estares na casa do rei. Não imagines. Só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, olha a exortação, e quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Tu não nasceste rainha, tu não tens sangue nobre, tu não és de linhagem real, tu foste elevada. Para quê? Na hora que Mordecai disse, e quem sabe se para conjuntura como esta, se quem sabe, se não foi para este momento, por essa situação que tu foste elevada a rainha, pá, deu a meia-noite da Cinderela. Carruagem virou abóbora. A mulher caiu em si. É mesmo. É mesmo. Mordecai tem razão. Eu estava no meio daquelas moças. Todas elas sabiam como agradar um homem na cama. Eu não sabia nada. Todas elas tinham as mãos finas. Eu tinha as mãos calejadas. Todas elas sabiam tudo a respeito do corpo de um homem. Eu não sabia nada.
como que ele me escolheu. Vai, dize a Mordecai que vai e ajunte a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, perecer. Você diz, o que foi que aconteceu com essa garota? Ainda agora, ela não queria se misturar com o caso. Agora, ela bota a cabeça na guilhotina pelo povo dela. Aconteceu a meia-noite da Cinderela. De Cinderela, ela se torna a ajudadora idônea. Como Cinderela, ela permitiu o extermínio do seu povo. Como ajudadora idônea, ela entrega a própria vida pelo seu povo. Quando Deus criou a mulher, lhe farei uma ajudadora, uma auxiliadora que lhe seja idônea, que saiba agir no lugar certo, que saiba agir na hora certa, que entre na brecha e faça valer. Esther foi movida por uma palavra de exortação. Nós, às vezes, confundimos os dons. Existem 3 grupos de dons bem claros na Bíblia. Os dons do Pai, que são chamados dons da graça ou da caris, ou dons carismáticos. Porque caris é uma palavra grega que significa graça. Esses 7 dons estão escritos em Romanos 12, quando Deus está tecendo você no ventre da sua mãe, Ele vai distribuindo dons. Um pouquinho desse, mais um pouco daquele, mais um pouco daquele, um deles vai sobressair. São profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Um desses sobressai. Um desses, você vai ser conhecida por um deles, é aquele que Deus lhe deu mais do que os outros. Tem um deles que fala com desenvoltura, entra na frente e defende os irmãos. Tem outro que se engasga todo, não sabe falar, chora, não tem o dom da profeteia. Tem um aluno na sala que sempre fala melhor do que os outros. Ele pode não ser o primeiro aluno da sala, ele é escolhido para ser orador da turma. Porque nasceu com a profeteia. Não é? É assim. Tem gente, e para isso, você não precisa do Espírito Santo. Isso você nasce com isso. Exortação. O melhor advogado não é aquele que fala muito, mas é o que nasceu com o dom da exortação. A palavra de exortação é uma palavra curta e profunda. O advogado que tem a palavra de exortação, ele fala pouco, vai diante do juiz e prova que Lampião era santo. Pronto. Foi isso que moveu a história de Esther. E quem sabe, se não foi para a conjuntura como esta que fostes elevada a rainha, a Cinderela morreu, a ajudadora idônea levantou. E quando ela levanta, sai de perto. Ela começa com uma disciplina espiritual seríssima, porque a situação era de urgência. Jejum total. Existem 3 tipos de jejum na Bíblia: o jejum total, o jejum parcial e o jejum normal. O jejum de Jesus foi o jejum normal. Jejum é uma palavra que vem do grego, e no grego a palavra é fastio. Significa fechar a boca,
para todo tipo de alimento, sólido ou líquido. A pessoa num jejum normal, ela só bebe água. Lembra que Jesus fez o jejum normal? Ele foi para o deserto, ficou 40 dias. No final ele tinha fome e não teve sede, porque ele bebia água. Jejum normal. O jejum total é o fechamento da boca para todo tipo de alimento, até a água. Esse jejum Moisés fez 2 vezes, Elias fez. Só sobrenaturalmente orientado. Mas tem o jejum total da rainha Esther, porque a ocasião é de extremo perigo e de urgência. Reúne todos os judeus que se acharem em Suzã. E jejuai por mim. E por 3 dias não comais, nem bebais, nem de dia, nem de noite. E eu e minhas servas também jejuaremos. E depois eu irei ter com o rei. E se perecer, pereci. A moça que não queria nem que soubesse que ela era judia, agora diz, se for preciso eu morro. Mas não sem uma disciplina espiritual. Que beleza. E ela fez o jejum. Para que serve o jejum? Para afiar o gume da espada. Quando você jejua, a palavra vai lá e alcança o objetivo. Por isso que tem demônios que só recuam com jejum e oração. Por isso. Agora, além do jejum normal, que é o que fez Jesus, do total, que é o de Esther, tem o jejum parcial, cuja ênfase está na dieta. Daniel, ele diz, manjar agradável não comi. Então, a fonte do jejum de Daniel é você não se deleitar. É durante o período de jejum não buscar prazer. Nada que é agradável. Mas também numa época de jejum, você que é casada, fale com o seu marido, para que você não vá se deitar com ele e comece os beijinhos. É preciso que ele diga, faça. Então é melhor você nem deitar com ele se isso lhe dá prazer. Nada que lhe dá prazer. Nada. Mas, irmã, eu tinha que me maquiar. Nada. Você está fazendo jejum de Daniel e está toda pintada? Nada. Comer o que não gosta. É o que eu tenho feito. Esse mês eu preciso comer porque eu não paro. Eu preciso de energia. Eu estou buscando o que eu não gosto para comer, porque eu preciso. Precisa. É disciplina. São 4 disciplinas espirituais: jejum, vigília, oração e meditação. Ela começou com uma disciplina terrível, jejum, porque o jejum afia o gume da espada e ela ia falar com o rei. Está vendo? Antes, ela não prestou para nada. Ela era linda. Ela era maravilhosa. Ela era um brilho. Ela era um enfeite para o palácio. Mas não serviu para nada. Agora, ela continua linda. Mas agora ela ocupou o papel que Deus designou para ela. Ela agora é ajudadora idônea. E quando ela entra como ajudadora idônea, ela vai impedir que o marido dela seja amaldiçoado, cometendo o massacre do povo de Deus. Ela impediu que o marido dela cometesse esse massacre.
ela foi tendo sabedoria. Se você vê o livro da Rainha Esther, como Deus vai dando sabedoria a essa mulher, na oração e no jejum, ela vai traçando as estratégias e vai acontecer o Purim. Eu já disse, é sorte e está escrito. O Purim é a sorte ao contrário. É o arco enganoso. A forca que foi feita para pendurar Mordecai serviu para Ramá ser enforcado nela. O arco enganoso é aquele que, em vez de você apontar a seta para lá, você aponta para você. Uma mulher não foi feita para ser uma Cinderela. Ela foi criada por Deus para ser ajudadora. Nem por isso ela tem que deixar os seus adereços. Buscar ser bonita, porque isso está na natureza da mulher. Mas ela não serviria para nada se ela não buscasse a disciplina espiritual. Qual é a disciplina espiritual, minha irmã, que você tem usado na sua casa? O que você tem feito pelo seu relacionamento? Como você tem usado a sua língua no seu lar? Nós tiramos esse dia para meditar, para buscar. Qual foi a última vez que você disse para o seu marido o quanto você é abençoada por ser esposa dele? Qual foi a última vez que você fez um elogio para ele? Nós vamos estar falando disso daqui a pouco. É preciso que você saiba que você não nasceu para ser uma Cinderela. Infeliz do homem que casa para ter uma Cinderela. Porque não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Quanto homem está casado, está só. Porque a esposa não é uma ajudadora idônea. Ela reclama, ela não o honra, ela esqueceu que o marido tem que ser honrado. Esqueceu da honra. A honra para todos, menos para o seu marido. O melhor lugar da mesa é para o seu marido. A melhor mesa que você pode botar é para o seu marido. O melhor lençol na cama é para o seu marido. Você tem que se arrumar muito melhor para estar na cama com o seu marido do que para ir ao shopping. Porque ninguém merece mais do que ele. Por quê? Porque ele é o seu marido. Isso ninguém está mais pregando nas igrejas, porque o mundo assumiu o papel e as filhas de Deus saíram do mundo, mas o mundo ainda não saiu de dentro delas. E elas se enfeitam para ser admiradas lá fora. Mas para o marido, a qualquer roupa vai. Como que você não diz para seu marido que ele é tão importante? Como que você vai ensinar para os seus filhos a honrar o pai se você o desonra? Como? Como? Eu me lembro, faz muito tempo, lógico, da minha madrasta. Nós sentávamos à mesa, o papai orava e ela servia primeiro o prato do meu pai. Está bom, Martin? Is everything well? Yes, thank you. Então, ela começava a servir os outros pratos. Mas o melhor pedaço era do marido dela. O melhor pedaço era do meu pai.
Esse exemplo eu tive da minha madrasta. Esse exemplo eu tive. Por que você guarda as coisas melhores para quando tem visita? As coisas melhores têm que ser para você, para seu marido e para os seus filhos. Não é para as visitas que você vai comprar as melhores louças. Você, quando tem visita, oferece o cristal da Boêmia. Mas quando não tem, você bota para o seu marido o cristal Itambé. O copo de requeijão. É preciso que nós saibamos que nós não fomos criados por Deus para sermos um enfeite para os outros, mas para sermos um enfeite precioso e útil para o nosso marido. Peça a Deus todos os dias: Senhor, cobre-me de favor, cada vez maior diante do meu marido. Veste-me com tua graça, veste-me de beleza, para que ele não olhe para nenhuma outra mulher na rua. Coloque em mim todo o ingrediente necessário, para que eu possa agradá-lo no momento da nossa intimidade, para que ele possa ficar tão extasiado em mim que nunca ele venha a desejar outra mulher. Porque a tua palavra diz: o teu desejo, mulher, será para o teu marido. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Amém.